Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nesta feita vamos dar continuidade ao pequeno estudo da carta de Paulo aos Efésios. Paremos no versículo 14 do capítulo 1. Vamos dar continuidade a partir do 15. Certo? Efésios capítulo 1, versículo 15, que diz da seguinte maneira: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esta carta do apóstolo Paulo, endereçada aos crentes em Éfeso, é uma carta maravilhosa. É uma carta que ensina como a igreja deve se portar em meio a este mundo tenebroso, mas também é uma carta que nos ensina a se portar em meio ao mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele vem de uma maneira muito simples a admoestar a igreja de Éfeso alguns preceitos, alguns conhecimentos que a igreja deve ter para que ela possa andar em retidão diante de Deus. Nós vemos logo no versículo 15, ele falando da seguinte maneira: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. A fé que os cristãos de Éfeso professavam e praticavam era notória. O apóstolo Paulo ouvia falar muito bem daquela igreja. Não só a fé, mas também o amor. A minha Bíblia Revista e Corrigida, ela fala: e a vossa caridade para com todos os santos. Era a fé e o amor. Como ele escreve aos Romanos também, ele fala que são três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Então o apóstolo Paulo estava falando aqui que ele ouvia a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Né? Será que nós, como igreja do Senhor, pode-se ouvir alguém falar a respeito de nós, que nós temos fé em Jesus? O Senhor Jesus, certa vez, falando aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Muitas das vezes nós podemos ver as pessoas desanimadas com as situações adversas. Parece que a fé se foi. Jesus, ele não nos prometeu um país das maravilhas. Não. Ele nos prometeu a salvação. Né? E se nós temos fé nele, nós aguardamos com paciência
e com perseverança esta tão grande salvação. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que ouviu a respeito da fé. Muitas das pessoas estão dando testemunhos contrários. Não testemunho de fé em Jesus. Não testemunho de amor para com o próximo, para com os santos do Senhor. O apóstolo Paulo aqui no versículo 16, ele vem dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Será que a igreja atual tem alguém agradecendo a Deus por ela existir? Será que a igreja dos dias de hoje, assim como a igreja de Éfeso, tinha alguém agradecendo a Deus por ela existir? Uma igreja de fé, uma igreja de amor. Nós precisamos estar cientes que nós fomos chamados para isso, para ser um diferencial no mundo. E a igreja do Senhor, ela tem que ser referência na fé, na esperança e no amor. Na fé no Senhor Jesus, na esperança da sua vinda e no amor para com o próximo. Então o apóstolo Paulo, ele estava aqui agradecendo a Deus por aquela igreja. Nós vemos o apóstolo Paulo também agradecendo a Deus pela fé dos romanos. Nós vemos ele agradecendo a Deus pela fé dos colossenses. E agora nós vemos aqui, nesta carta também o Senhor agradecendo ao Senhor, o apóstolo Paulo agradecendo ao Senhor pela fé dos crentes, pela fé da igreja de Éfeso. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Esse é um diferencial do crente, guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus. O apóstolo Paulo era um apóstolo que sempre estava em oração. O que nós podemos ver, o segredo do crescimento da igreja sempre foi a oração. É o conhecimento e também as orações. O apóstolo Paulo era um homem que estava sempre em oração. Logo depois dele ter aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele passou 3 dias cego, mas durante esses 3 dias em jejum e oração. Nós vemos ele sempre em oração, ele dando graças a Deus pela igreja de Roma, em oração, agradecendo, pedindo a Deus a oportunidade de ir lá um dia, pela igreja de Colossenses, orando, dando graças a Deus por aquela igreja. E aqui também, na carta de Efésios, ele dando graças a Deus por aquela igreja. Dando graças a Deus e não cessando de orar. Nas orações de Paulo, nós vemos aqui qual era o foco. Um dos focos era o agradecimento. Sempre nós devemos estar agradecidos diante de Deus. Sempre agradecidos. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, e lembrando-me de vós nas minhas orações. E a oração do apóstolo Paulo era o seguinte, versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É algo que nós precisamos ter. Sabedoria e revelação. A palavra de Deus é a revelação para a igreja. É uma revelação. Mas nós podemos alcançar muito mais dentro dessa revelação. E podemos, da seguinte maneira, conjugando a palavra com a comunhão com Deus em oração. Há algumas coisas que o apóstolo Paulo traz revelações maravilhosas, porque ele teve momentos de comunhão com Deus em oração.
E ele vem pedindo a Deus para que ele venha, o Senhor Deus, ele venha dar em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação para aquela igreja. Era uma igreja a qual se podia falar, glória a Deus, aquela igreja é uma bênção. Aquela igreja é uma igreja de fé. Aquela igreja é uma igreja de amor. Mas o apóstolo Paulo vem pedindo a Deus, nas suas orações, para que o Senhor venha dar conhecimento, venha dar sabedoria e revelação, iluminando, versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Muitas das vezes a igreja está desconectada com o real propósito dela na terra. O apóstolo Paulo vem aqui glorificando o nome do Senhor por aquela igreja, mas também vem pedindo a Deus para que abra os olhos dela. Nós podemos ser uma igreja de fé, uma igreja de amor, mas está esquecendo do real propósito da igreja. É pregar o evangelho e aguardar a vinda do Senhor Jesus. Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória, da herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa revelação que o apóstolo Paulo vem pedindo a Deus para a igreja de Éfeso é uma revelação em que a igreja possa perceber quão gloriosa é aquilo que o Senhor tem preparado, quão glorioso é o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Ele preparou um lugar para a morada dos santos. Ele preparou também uma posição elevada para aqueles que forem fiéis. Ele preparou para a sua igreja, assim como ele se assentou à destra de Deus, acima de todo principado e potestade. Ele vai nos colocar numa posição de honra, aqueles que forem fiéis, aqueles que se colocarem à disposição do reino de Deus para trabalhar, para fazer a sua vontade, para anunciar este santo evangelho. E o poder de Deus foi mostrado da seguinte maneira, ressuscitando Jesus Cristo depois de 3 dias. A excelência do poder de Deus nós vemos lá em Atos, o apóstolo Pedro pregando, ele pregando e ensinando que o poder de Deus foi manifesto a vós, e ele ressuscitou Jesus Cristo das garras da morte. A morte não teve poder sobre o Senhor. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E esse poder de ressuscitar os mortos, não é a ressurreição que Lázaro teve. A ressurreição que ele tem prometido aos santos é uma ressurreição a qual vai dar ao nosso corpo, vai glorificar, a glorificação do nosso corpo, a qual Jesus entrou naquele cenáculo onde os seus discípulos estavam reunidos e não necessitou abrir as portas. E logo depois, Tomé vem e toca nas suas feridas, toca no seu corpo. Veja aqui, Tomé, espírito não tem corpo. Olha aqui, toque aqui na minha mão, no meu lado. Então, o poder de Deus é o que vai nos conceder este corpo glorificado. O apóstolo Paulo está fazendo uma oração aqui.
Essa oração é que a igreja do Senhor venha compreender que nós vamos mudar este corpo mortal corruptível numa matéria incorruptível, em que a doença não mais alcança, em que nada impede, nem mesmo a gravidade. Como diz aquele louvor, a gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová.